Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Maringá. Este jornal é uma produção dos acadêmicos do 6º semestre do curso de jornalismo da Faculdade de Maringá, sob orientação da professora Valdete da Graça. Vamos conferir os destaques dessa edição. K-pop. Você sabe qual é o novo gênero musical que está fazendo a cabeça dos jovens? K-pop. Você sabe o que é isso? Não? Veja a seguir no Jornal Maringá. Saúde e doação de órgãos. Você sabia que esse ato solidário salva vidas? O Paraná é um dos estados brasileiros que tem as melhores taxas de doadores efetivos. Esse e outros assuntos você acompanha agora no Jornal Maringá. Informação, credibilidade, isenção. Está no ar o Jornal Maringá. O CrossFit é um treinamento onde praticantes perdem milhares de calorias. Antigamente, pela alta intensidade da prática, não era recomendado que gestantes praticassem esse exercício. Hoje elas ocupam academias para exercitar o CrossFit. A repórter Suelen Rodrigues foi até uma academia acompanhar essas mulheres. Levantar 25 quilos de barra, mais agachamento, treino de perna e bicicleta não intimidam as grávidas no CrossFit. E neste pique, elas seguem carregando saúde e em breve bebezinhos chegam por aí. Daqui uns anos, dá até para treinar junto com eles. A prática da atividade física é fundamental durante toda a nossa vida, porém o CrossFit só deve ser praticado por mulheres que já faziam esta modalidade antes da gestação e sob a orientação de um profissional. Areta Pérez está grávida de 5 meses, mas pratica crossfits há 3 anos. Para continuar com os treinos durante a gestação, ela precisou de uma liberação médica e pretende continuar com os exercícios até o fim da gestação. Guardei um pouco as 12 primeiras semanas por orientação médica, que meu médico não deixou. Daí eu já voltei na 13ª semana eu já voltei de novo. Na primeira gestação eu não tive inchaço. A única coisa que eu noto bastante, assim, na prática de exercício, melhora muito o intestino, né? E a disposição. O CrossFit ficou famoso por ser um treino funcional de alta intensidade. Se sozinho já parece difícil, imagina fazer esses exercícios com alguém dentro de você. Não tem nenhum risco, porque a gente consegue adaptar isso para a realidade daquela pessoa que está fazendo a prática do CrossFit. Grávidas e unidas pelo esporte, diferente e contagiante. E a gente lembra que qualquer tipo de exercício durante a gravidez deve ser feito com orientação do médico. Doar órgãos é um ato de amor e solidariedade. O transplante pode salvar vidas. Confira um pouco mais sobre o assunto na reportagem de Lorena Bettiati. A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. A doação pode ser de órgãos como fígado, rim, pulmão, coração, pâncreas, intestino ou de tecidos como córnea e cartilagens. O número de transplantes de órgãos no Brasil aumentou em 15,7% no primeiro semestre de 2017, se comparado com o mesmo período no ano passado. O Paraná é o estado brasileiro em que mais acontecem doações de órgãos e tecidos para transplantes, com um aumento de 42% no ano passado na comparação com 2015. Nos primeiros 5 meses deste ano, a quantidade de órgãos doados foi 97% maior do que no mesmo período do ano passado. Outra boa notícia é que o estado do Paraná tem a menor taxa de recusa familiar. Enquanto 43% das famílias brasileiras dizem não à doação de órgãos, 34% dos paranaenses dizem sim. Em Maringá,
O trabalho de captação de órgãos é realizado pela Organização de Procura de Órgãos. Então a gente tem duas finalidades, né? A gente tem a finalidade de diagnóstico de morte encefálica, o direito da doação, né? Porque a família tem o direito à doação, é o dever do hospital, né? Propiciar o direito à doação de órgãos. Então a gente propicia a família, né? Se ela quer ou não doar os órgãos. O transplante pode salvar vidas no caso de órgãos vitais, como o coração, ou devolver a qualidade de vida quando o órgão transplantado não é vital, como os rins. Em junho do ano passado eu descobri que eu estava com a doença, né, IRC, insuficiência renal crônica, e onde comecei a fazer hemodiálise. Então eu fiquei no processo de hemodiálise por 9 meses. E depois de 1 mês ou 2 meses você já entra na fila para receber um rim, né, na fila de transplante. Então eu aceitei a doença, passei a aceitar, e com o apoio da família, e depois de 6 meses sabendo que eu tinha um doador em potencial, que era o meu irmão, eu fiquei bem mais aliviado. Fiz o tratamento corretamente lá na clínica do rim, onde eu fazia hemodiálise. E olha, foi tudo perfeito. Em 2016, a Associação Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, ADOT, realizou uma pesquisa e constatou que 64% da população brasileira, quando perguntada, doaria seus órgãos para transplante, mas apenas 39% dos entrevistados alegaram já ter conversado com a família sobre essa possibilidade. E eu falo, ser doador é um ato de amor, é a coisa mais maravilhosa que pode existir, de uma pessoa para outra. É um ato de amor mesmo. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a repórter Lorena Bettiati. É isso mesmo, e para quem deseja doar órgãos, é importante lembrar de destacar o seu desejo para a família. E para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos ao estúdio com a enfermeira Regimara Anjos. É com vocês. Vamos conversar com a Regimara dos Anjos, da Central de Transplantes. Olá, Regimara, tudo bom? Olá, tudo bem. Como é que funciona o processo de doação de órgãos? Então, hoje o processo ele está bastante simplificado, né? Então, até o slogan que eu estou usando na minha camiseta, né, que a gente usa no estado, doação de órgãos, fale sobre isso. Basta você comunicar à sua família a sua vontade de doar órgãos, né? E quem pode doar, Regimara? Então, hoje a gente tem chamado órgãos expandidos. Então, hoje a gente pode doar, né? Desde de mais ou menos 30 dias de vida, né? Até 100 anos ou mais. Então, não tem mais limite de idade para alguns órgãos. Existe algum órgão que não possa ser doado ou todos eles estão liberados? Então, os órgãos que podem ser doados são pulmão, os 2 pulmões, né? Fígado, os 2 rins, intestino, coração, pâncreas, as córneas, né? O globo ocular. As córneas é como se fosse um vidro em cima da parte colorida do olho, mas também pode doar a esclera, que é essa parte branca, que é quando uma criança acaba perfurando, a gente usa como curativo também. Esses são órgãos. A gente também pode doar tecidos, né, que, como eu falei, os olhos, a pele e ossos, e coração para válvulas. Quando o coração não tem idade, né, porque o coração é até 45 anos, e se tiver um exame mais detalhado até 60, conforme o doador, ele pode ser usado para válvulas, que são pequenas válvulas que tem dentro do coração que são usadas em determinadas doenças para troca. Ele é considerado um tecido. E como funciona o recebimento desses órgãos? Existe uma fila de espera? Como que funciona? Então, a curiosidade do pessoal também é sobre a fila de espera. Então, sempre eles perguntam se essa fila acaba se passando na frente, né? Esse enigma. Então, hoje, a gente tem um sistema de transparência. Cada receptor, cada pessoa que entra na fila, ela recebe um RG, um registro geral, na central de transplantes, e ela consegue acompanhar esse registro em tempo real no site da Central Nacional de Transplantes. E os doadores, eles acabam se conhecendo. Eu vou dar um exemplo, fígado, né? Fígado a gente acaba transplantando mais na grande região de Curitiba. Então, todas essas pessoas que estão necessitando de fígado, eles acabam se conhecendo durante as consultas, né? E como que funciona a fila? Por ordem de chegada?
Não, é por risco de morte. Então, quanto maior o risco de morte da pessoa, mais rápido, né, a gente vai tentar fornecer esse órgão para ela. E ela pode estar em 10º hoje se ela tiver alguma infecção, né? A gente sabe que esses pacientes acabam sendo bem debilitados e ele precisar de internamento, alguma coisa, com certeza ele vai avançar na fila. Então, hoje em dia nós temos, né, aquela questão do tabu de o rico paga e passa na fila. Então, não é isso, é questão de prioridades, né? Isso, é questão de prioridades. Daí as pessoas falam, mas que prioridades tem? Então, a gente tem uma lei, em 2009 foi criado, na verdade, uma portaria, que ela especifica bem quais são os critérios que vão ser analisados, né? Se tem febre, se não tem, se está na UTI, se não está. Então, esses critérios, as pessoas podem ter acesso, portaria 2600 do Ministério da Saúde de 2009. Então, lá, quem audita vai ser o próprio pessoal do Estado do Paraná. Edmara, como eu faço para me tornar uma doadora de órgãos? Então, basta você comunicar para sua família, né? E outra coisa bem interessante que a gente acaba esquecendo, a gente fala da nossa vontade de ser doadora, mas esquece de perguntar para os familiares, né, se eles também querem ser doadores. Então, a gente sabe que falar sobre morte é muito ruim, principalmente, né, em casa, porque são pessoas que a gente ama, mas é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então, durante um almoço, um jantar, né, que esteja mais tranquilo, se vocês puderem estar conversando sobre isso é uma sugestão que a gente dá, pergunte para os seus familiares, porque a ordem é natural que nossos pais, né, ou as pessoas mais idosas morram antes da gente. Infelizmente, quando a gente não conversa sobre isso, a gente não sabe da vontade do outro. Existe alguma mensagem que você queira passar para as pessoas em casa? Então, gostaria muito que se eles pudessem, quando assistir esse vídeo, se solidarizar, né, que mesmo após a morte, pode haver vida, né, através de órgãos que o seu ente querido pode estar ajudando outras pessoas, né, a melhorar a qualidade de vida delas. Edmara, muito obrigada pela sua presença e pelo esclarecimento das dúvidas. Então tá, qualquer coisa, a gente está na Central de Transplante de Órgãos, fica ali na Regional de Saúde, Prudente de Moraes com a Avenida Herval, né, a gente tem uma página no Facebook que fale sobre isso. Então, podem estar colocando lá suas dúvidas. Muito obrigada. E no próximo bloco, vamos falar sobre o coletor menstrual. Não saia daí, voltamos já já. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Estamos de volta com o Jornal Maringá. Você já ouviu falar sobre coletor menstrual? A repórter Natália Silva mostra em uma reportagem muito especial o que é esse coletor que está mudando a rotina de muitas mulheres. O período menstrual é único para cada mulher, mas geralmente ocorre de 4 a 5 dias com intervalos de 28 dias. Nesse tempo, a mulher pode liberar até 100 ml de sangue diariamente, o que exige uma adaptação para lidar com esse fluxo. E foi na busca de dar uma melhor qualidade de vida que surgiram os coletores menstruais, que só se popularizou nos últimos 5 anos, se tornando uma alternativa aos absorventes convencionais. Comecei a usá-lo por conta da internet, né? Eu comecei a ver vários depoimentos de meninas, comecei a pesquisar sobre, entrei nos sites que vendem o coletor, li sobre e achei que pudesse ser um método bom, né? E tem sido, né? Tanto é que eu só tenho usado ele a todo esse tempo. Apesar de só agora o coletor ganhar espaço para discussão, quebrando o tabu da menstruação, ele existe desde 1930 e foi criado por Leona Chalmers, que junto com um grupo de ginecologistas buscavam desenvolver uma alternativa mais saudável, higiênica e econômica para mulheres. Desde então, o material usado na produção foi evoluindo, chegando ao que conhecemos hoje. A minha escolha pelo coletor e não por continuar a usar o absorvente convencional é por conta da higiene. Eu considero ele muito higiênico, assim, então você não tem um contato
tempo todo com sangue. Se você usa ele corretamente, você percebe que toda aquela sensação de sujeira que o absorvente convencional dá não existe, na verdade. O sangue é bem tranquilo. Os coletores, diferente dos absorventes, não exigem a troca a cada 2 horas, nem geram medo de vestir roupas claras ou muito coladas, ou limitam atividades, como a prática de esporte ou até mesmo uma ida à piscina. Por conta da comodidade, ele é muito melhor, assim. Então você não precisa, para se exercitar, para fazer qualquer exercício, para entrar na água. É muito tranquilo, assim. Eu tenho achado que o custo-benefício também, né? Então eu paguei, acho que 80 e poucos reais no meu, quando eu comprei. E tenho usado ele até hoje. Ele tem uma durabilidade muito grande, acho que de 6 a 8 anos, mais ou menos. E enquanto o absorvente comum, né, é um gasto de resíduo desnecessário e um gasto de dinheiro também desnecessário. E se você ficou tentada a experimentar o coletor ou ficou com alguma dúvida, procure um ginecologista para uma melhor orientação a respeito do tamanho de coletor certo e higienização. Eu tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. O interessante é o aspecto ambiental do coletor, não é mesmo, Ana? Exatamente, Camila. Bom, uma curiosidade, o coletor deve ser trocado a cada 10 anos. E nesse período, uma mulher usa cerca de 10 mil absorventes. É um enorme estrago para a natureza. Com certeza. Bom, agora a gente vai falar sobre saúde pública. A repórter Natália Teodoro tem boas notícias sobre o assunto, não é mesmo, Natália? É isso aí. 5 cidades no estado do Paraná estão participando de uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde para verificar a eficácia de um veneno contra o mosquito da dengue. Essas cidades são Paranavaí, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Francisco Beltrão. O teste que está sendo realizado é bem simples. É utilizado um vaso de planta, destes comuns mesmo. O vaso só não pode possuir, então, conter na parte inferior perfurações. É depositado dentro do vaso cerca de 300 ml de água. E esse vaso fica, então, exposto por um certo período, exposto à ação do mosquito Aedes aegypti. Depois de um certo tempo, é verificado se há a presença dos ovos do Aedes aegypti na água. E se tiver, então, é feito o teste com inseticida que está sendo avaliado para posteriormente verificar se esses ovos serão mortos ou não. Caso essa pesquisa ela seja comprovada, caso a eficácia deste veneno seja comprovado, a população terá aí então mais um aliado contra a dengue, contra o mosquito da dengue. É com vocês no estúdio. Obrigada, Natália. Bom, então agora a gente torce por bons resultados desta pesquisa. Todos os anos no Brasil, cerca de 5 milhões de jovens fazem matrícula em alguma instituição de ensino superior. E com isso, o famoso trote acontece, mas nem sempre as brincadeiras são as melhores. Confira na reportagem. Com o início do ano letivo, é aberta a temporada de matrículas, aulas e trotes. Nos últimos anos, as brincadeiras com os calouros têm chamado mais atenção do que deveria. O trote é conhecido como uma passagem da vida estudantil para a vida acadêmica. Raspar o cabelo dos calouros, fazê-los andar de mão dadas, pular, dançar e até mesmo passar tinta neles parece ser algo inofensivo. Mas desde que seja algo opcional. A experiência do trote, para mim, foi muito traumatizante. Na época, as meninas que eram veteranas jogaram vodka no rosto das calouras. E isso foi muito traumatizante, tanto para mim quanto para as minhas colegas. Em 1831, aconteceu o primeiro trote registrado no Brasil, que terminou em morte. Um calouro da Faculdade de Direito de Recife se revoltou com as brincadeiras e, na tentativa de deixar o local, foi impedido com facadas. Com o aumento nos acidentes, até mesmo nas mortes, as instituições superiores de ensino decidiram não realizar mais os trotes, e sim adotar medidas e atividades solidárias e culturais. Bom, a Faculdade de Maringá optou pelo trote solidário, tendo em vista, primeiro, para contribuir com a sociedade e por a gente ver em muitas faculdades e muitas universidades o caos que vira. E assim não, assim os nossos alunos, além de estarem
fazendo um ato gentil, porque é doação de sangue, é doação de roupas, é doação de alimentos, que vai ajudar um outro ser humano. Além dessas ações citadas pela secretária, podem ser adotadas também distribuições de mudas de planta, arrecadações de itens de higiene e limpeza, calçado e outros materiais que são adotados pelas instituições parceiras. A Faculdade Maringá realiza trotes mais solidários, como doação de sangue, doação de agasalho e alimentos. Maiores informações, entrar em contato pelo telefone 3027 1100. Bom, agora a gente muda de assunto. Trabalhar em casa é um privilégio para poucos. Por mais confortável que possa parecer, o home office exige muita dedicação e seriedade. E eu fui conferir de pertinho um pouquinho a respeito deste universo. Confortos de casa, sem distração dos colegas de departamento e horário mais flexível. Quem pode trabalhar de casa, ou seja, fazer home office, desfruta destes benefícios. Este modelo de trabalho pode ser desempenhado nos seguintes cenários. Primeiro, quando o trabalhador é funcionário de uma empresa que tem base em casa. E segundo, quando o trabalho é avulso, ou seja, um freelance. Cama, cômoda e todo o conforto que só o nosso quarto consegue proporcionar. Bom, esse é o ambiente de trabalho da Ana Carolina. Ela faz home office há aproximadamente 1 ano. Ela decidiu tomar esse tipo de trabalho quando percebeu que o mercado formal já não entendia mais as expectativas dela. Ela já teve experiência no escritório formal, daquele com várias mesas e aproximadamente 40 horas semanais para cumprir. A troca do emprego fixo pelos freelancers surgiu num momento crucial. Eu saí do trabalho porque eu tinha que priorizar ou o trabalho ou a faculdade, no caso era a faculdade, e acabaram surgindo demandas que eu fui assumindo em casa mesmo. Então eu tive trabalhos que eu não teria como trabalhar num escritório, por exemplo. A Ana Carolina é social media. A função dela é gerar conteúdo e manter o relacionamento da empresa com clientes pelas redes sociais. Resumidamente, ela trabalha na internet. E é justamente por este motivo que cumprir suas tarefas profissionais dentro de casa é possível. Essa é uma questão muito básica do home office. Algumas funções podem ser desempenhadas fora de um ambiente específico ao trabalho. Outras dependem de fatores externos, como por exemplo uma atividade em um laboratório. De acordo com dicas da internet, alguns itens são indispensáveis na hora de montar o escritório em casa. Mesa espaçosa, cadeira adequada, computador, agenda e boa iluminação tornam qualquer ambiente no local de trabalho. Outro ponto muito importante é a disciplina. E este é um dos maiores desafios para a Ana Carolina. Acho que exige muita disciplina, isso sem dúvida nenhuma. Então é você saber, de tal horário a tal horário eu tenho tal demanda, eu tenho que cumprir essa demanda. Né? Não posso simplesmente ficar fazendo nada em casa, né? Que é o que muita gente pensa que quem trabalha em casa faz. Não. Outro fator negativo para o estilo de trabalho dela é a instabilidade. Como o trabalho é por demanda, o valor recebido por mês pode variar e ela pode não contar, por exemplo, com 13º ou férias, o que seria garantido caso tivesse a carteira assinada. Ana Carolina afirma que o cenário ideal para o seu perfil seria um emprego formal que pudesse ser executado de dentro de casa. Eu tenho, colegas, tenho até uma prima, e são pessoas que estão começando a perceber que esse é um caminho talvez mais promissor, assim. Mas não é todo mundo que pensa assim. É muito interessante ver como o mercado de trabalho também passa por mudanças, não é mesmo, Ana? Exatamente, Camila. Bom, e a Ana Carolina, que vocês viram aí na reportagem, entra oficialmente para o mercado de trabalho em 2018. Isso porque ela se forma na faculdade este ano e nós desejamos muito boa sorte a ela. E você sabe o que é K-pop? Veja com a repórter Jéssica Lisboa sobre o gênero musical que veio da Coreia do Sul. K-pop, você sabe o que é? É provável que você conheça esse termo através dessa música. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.
Este é Psy, um cantor sul-coreano que viralizou no ano de 2012 no Brasil através da internet. Mas afinal, o que é K-pop? K-pop, ou Korean Popular Music, é um gênero musical que veio lá do outro lado do mundo, mais especificamente da Coreia do Sul. Com batidas animadas, coreografias sincronizadas, e visuais que chamam a atenção. Esse gênero musical que veio lá do outro lado do mundo já possui mais de 200 mil fãs só aqui no Brasil. Estes são os K-popers. E é claro que a cidade de Maringá não está fora dessa. Aproximadamente há um ano acontece o encontro de K-pop. Veja só. Matheus e Mallory são responsáveis pela organização e falam sobre a importância do evento. A gente faz os encontrinhos com o intuito de tanto levar a cultura do K-pop para as pessoas que não conhecem, quanto para sair, se divertir, sair de casa. Tem muitas pessoas que já me falaram que os encontros ajudou bastante a superar a depressão, a superar problemas em casas, porque a gente tem no K-pop com uma família. K-pop pra mim é muito importante e melhorou minha vida porque eu tenho muita depressão e as pessoas que eu conheci me ajudou muito a superar o que eu tinha e os problemas sociais que eu tinha. Então foi muito especial esse estilo de música pra minha vida. Tem mudado bastante coisa na minha vida em relação a emocional, assim, que eu sou um pouco ansiosa e tudo mais. E isso tem ajudado a dar uma canalizada, encontrar o pessoal, dançar um pouco, então isso tem ajudado bastante. Matheus ainda diz que por mais que haja estranheza para quem não conhece o K-pop, o encontro possibilita de que os fãs se divirtam sem julgamento. Também ver sorriso das pessoas que se sentem muito bem em vir e dançar e conhecer pessoas e cantar e zoar e ser você mesmo sem ter ninguém pra te julgar, todo mundo é doido. Então quem não conhece K-pop, gente, conheçam, que é muito legal. E vem pro rolê também, é ótimo. Ficou curioso para saber mais sobre o K-pop ou a cultura sul-coreana? Acesse o site www.brasilcoreia.com.br. O Jornal Maringá fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.